Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre o protocolo IP, né? Vamos entender na aula de hoje o que é o IP, né? Quais as versões que existem, são os números que eu posso utilizar, né? Em que formato, né? E o que é máscara de subrede, né? Para que ela serve, qual que é a ideal de se utilizar, né? E o que são as classes IPs. Tá? Então, para que haja comunicação entre equipamentos, eles precisam ter um IP. Né? Então, esses IPs, eles precisam seguir um padrão, uma norma, tem os números corretos, a máscara ideal, e eles precisam estar em harmonia. Né? Como assim? Nós vamos entender, então, no decorrer da aula, que se eles não estiverem de acordo, a comunicação não vai funcionar. Então, aqui no nosso simulador, aqui a gente tem a carta que simula a transmissão de dados entre um computador e o outro. Né? Então, aqui na simulação deu sucesso, e se a gente colocar alguma coisa inapropriada, né, que não estiver de acordo, a gente vai entender o porquê. Quando a gente tentar fazer a comunicação, vai ocorrer uma falha. Né? Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, o que é o IP? O IP ele simplesmente ele é um endereço que o equipamento precisa quando aderido a uma rede, né? Quando ele se conecta a uma rede. Então ele recebe um IP. O IP ele tem duas versões, tá? A versão 4, né, e a versão 6. Não vem ao caso da aula de hoje a gente falar sobre a versão 6, né? Então hoje nós vamos explorar a versão 4. Aliás, se esse conteúdo for útil para vocês, não esquece de deixar o like para o canal crescer, a gente poder ajudar outras pessoas também a chegar a esse conteúdo. E se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou estar respondendo para vocês. Mas continuando, tem um roteiro aqui que eu separei para a gente. Então, o IP ele é o endereço nos hosts. Hosts é um nome técnico para equipamentos. Então, quando você conecta o smartphone na Wi-Fi, ele recebe um IP. Quando você pluga seu notebook na rede da faculdade, da escola, ele vai receber um IP, ou da empresa, né? A impressora da empresa, enfim. Todo host, todo equipamento tem que ter um endereço, tem que ter um IP. É um número, né? Então, qual é a numeração que a gente pode utilizar? Né? Eu não posso colocar lá, por exemplo, um número qualquer, um número 1, um número 2, um número aleatório. Então tem uma formatação e tem uma combinação. Então vamos entender o seguinte: primeiro, o protocolo IPv4 ele é de 32 bits. O que é isso? Ele é dividido em 4 casas de 8 bits. Então, casa 1, 8 bits. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. E daí mais a segunda casa, a terceira e a 4. Então, por isso que dá os 32 bits do protocolo IPv4. Então, quer dizer que o computador que está plugado na rede, que recebeu um IP, ele tem os equipamentos, eles só enxergam 32 bits referente ao endereço. Então, esses 32 bits quer conversar com aquele outros 32 bits. Ele enxerga binário, certo? E quais são os números que nós podemos usar? Nós podemos usar números de 0 a 255. Porque se for menor do que zero, ou seja, negativo, né, não pode dar um erro. E se for maior do que 255, deixa eu arrumar aqui, ó. Se for maior que 255, por exemplo, 256, ele vai dar um erro também, porque ele não comporta. Vamos pegar aqui uma calculadora. Se a gente vier aqui e colocar em programador, a gente tem aqui, ó, binário, octal, decimal e hexadecimal. Então, em binário, se a gente colocar aqui, ó, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4, 5, 6, 7, 8, olha só, 8 bits. Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui, ó, 8 bits. Esses 8 bits em binário, para converter em decimal, ele é convertido para o número 255. Então, por isso que a gente chega nessas restrições.
porque são 8 bits, logo o máximo que eu posso colocar, bits é 0 ou 1, o máximo que eu posso colocar é tudo número 1, é o maior número que é possível. Se eu colocar tudo 0, é 0. Então por isso que o menor número é 0 e o maior número é tudo com o bit 1, vai ser 255, certo? Então quando eu for inserir um número aqui binário, se eu colocar 300, né, vai dar erro. Se eu colocar 256 para frente, vai dar erro, né, 7, 8, né, se eu colocar 400, né, 001. Quando eu der um tab aqui, ou quando eu for sair da casa, ó, ele vai falar que o número IP é inválido, né, ok? Então, já sabemos qual número utilizar, números de 0 a 255. E agora, qual é o formato que a gente precisa? Inclusive, até esqueci de colocar aqui, né? Qual é o formato? Formato. Na verdade, ele tá meio que junto aqui, né? Porque o formato é exatamente esse daqui, ó, que a gente precisa utilizar. A gente precisa de 4 casas, então assim, eu não posso colocar aqui só 200 e clicar aqui para tá errado. Eu preciso colocar 4 casas, então eu preciso colocar aqui na primeira casa de 0 a 255. Eu vou ter que colocar um número aqui. Então a gente coloca lá, por exemplo, 200. Aí eu preciso colocar um ponto. E daí eu tenho que colocar então mais 4 dígitos. Então, por exemplo, 10, por exemplo, 170, por exemplo, 80. Então, ó, de 0 a 10 é quarta casa. De 0 a 10, terceira casa. De 0 a 10, segunda, terceira. Então, é esse formato. Aí ele aceita tranquilo. Se eu não colocar alguma dessas casas, ele vai dar o erro. Ok, acho que já deu para entender, né? Então, esse seria o formato. 4 casas, em cada casa números de 0 a 255, porque equivalem a 8 bits. Maravilha. E o que é essa tal de máscara? Pessoal, de uma maneira bem simples aqui, eu estendo isso, se for o caso. Tem outros vídeos aí no canal sobre VLSM, que é o cálculo de máscaras, ali eu exploro mais. Mas aqui, de uma maneira simples, é como se fosse um código de área dos telefones, né? Que tem lá o código de área 66, que é do Mato Grosso, o 11 e o 14, que é de São Paulo, e daí vai indo. Então, assim, na região, o equipamento ele consegue conversar sem nenhum tipo de operação, né? Quando eu preciso ligar de um código de áreas diferente, eu preciso de uma operadora para fazer uma ligação fora de área, né? Enfim, eu preciso de algum código. E aqui também é a mesma coisa, tá? A máscara vai indicar a área. Então, se eu estou na mesma área, a máscara, ela indica a área. Então, eu estou na área 10 e aqui eu estou na área 12. Por isso que a comunicação não está acontecendo. Vou limpar aqui, ó. A comunicação não está acontecendo, porque estão em áreas diferentes. Para essas áreas funcionar, eu preciso estar na mesma área, ó, né? E daí, se eu tentar agora a comunicação, agora vai dar sucesso, porque eu estou na mesma área. E a mesma coisa que telefone, pessoal, que não pode existir RG, não pode ter repetido. Quando é endereçamento, você não pode ter números repetidos. Então, se eu colocar número 1 aqui, ele vai dar problema com outro equipamento que também é número 1. Então, não pode ter números iguais, né? Maravilha. Se eu quiser conversar com áreas diferentes, eu vou precisar de um equipamento que é um roteador. Daí o roteador ele serve justamente para fazer a conversão entre redes diferentes. Então ele vai conseguir unir a rede 10 com a rede 12, por exemplo. Daí funcionaria tranquilo, mas direto eu só consigo com as mesmas áreas com a mesma máscara. Então, máscara de subrede serve para isso.
Agora, aqui para finalizar essa aula de introdução do protocolo IP, vamos ver só a classe IP que vai fazer um link com a máscara, tá? Então, vamos pegar o nosso roteiro aqui, ó. A gente tem o seguinte, a gente tem as classes IPs, elas vão se identificar pelos primeiros bits, pelos primeiros 8 bits, que eu chamo aqui de classe da primeira casa. Então, lembrando sempre aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui um número, ó, 10.10.10.20. Esse aqui é um exemplo de número IP, né? Então aqui, ó, casa 1, certo? E aqui são as outras casas. Então aqui nessa primeira casa, ó, se começar de 1 até 126, ele já vai jogar a máscara da classe A, que é 255.000. Essa daqui é a máscara da classe A padrão, tá? Aí da classe B é 255.255.00, né? Duas vezes o 255, e da classe C é 3 vezes o 255, né? Sempre, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tá? Sempre 255, tá? A padrão, ok? A gente só vai falar de máscara padrão. Aí tem máscaras calculadas, que é um outro tema, tá? Então sempre 255 e sempre terminando com 0. A padrão, de novo falando, tá? As máscaras calculadas, existem outros números específicos, tá? Mas tema para outro, deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre isso. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui, ó, na prática e entender. Vamos abrir aqui. Então vamos entender. Eu vou apagar aqui a máscara. Eu vou colocar lá. Então assim, ó, de 1 a 126, se eu começar com qualquer um desses números, eu vou e só lembrando, viu, pessoal? Tá vendo que o zero não existe aqui, né? Se a gente colocar zero aqui, ele vai dar um erro. Não pode começar com zero, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, 0.20, enfim, a gente não pode começar com IP0. Ok, agora se eu pegar aqui o 2, por exemplo, ponto 0, ponto 0, ponto 1, ó, tranquilo, classe A, certo? Se eu pegar aqui, eu vou apagar aqui, ó, a gente tem sempre que apagar porque senão ele fica a classe errada antes. Se eu pegar 120.0.0.20, ó, ele vai pegar 255.000, é da classe A. Agora, se eu pegar da 130, 0.0.10, ele já vai pegar da classe B. Lembrando que a classe B, ela tem que começar, então, de 128 até 191, entendeu? Eu só coloquei isso daqui só para a gente estudar aqui, ó, certo? Aqui, ó. Então, se a gente pegar lá 121, 000, só que assim, ó, observe o seguinte, para ele preencher aqui, eu preciso apagar, daí eu preciso digitar o número, isso daqui faz parte do sistema, tá? E aí quando eu venho aqui para baixo, ele preenche para mim, ó. Desculpa, isso daqui eu ainda estou na classe B, né? Beleza, maravilha, deu certinho, ó, classe B, classe B. Agora eu vou apagar aqui e vamos para a classe 192, que é onde começa a, a classe C, certo? E daí a gente pode ir até a 223, tá? Ó, ele vai, se eu apagar aqui, digitar de novo, né? 223.001, né? Ele vai sinalizar. A 224, porque assim, lembra que eu posso ir até 255, né? Da 224 a 255 é reservado, então eu não posso usar números com com essa inicialização, ó, porque ele fala que está errado, né? 127 também é um número reservado, né, de loopback, isso daí também é um tema para outra aula, né? Então existem algumas regras aqui. Então vamos só relembrar aqui, ó. 0 não pode começar com 0, não pode começar com 127, que é reservado,
e não pode começar, passar de 223, ou seja, 224 para frente, de 224 até 255 é inválido, certo? Mas seria isso daí, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Deixem os comentários, deixem o like. Obrigado.